que ele tem uma novidade em relação ao Léo Ortiz. Como é que está esse ambiente? O cara está treinando num clube que ele não quer ficar. Como é que é essa situação, esse ambiente lá no Bragantino? Porque o zagueiro já declarou que quer vir para o Flamengo e a diretoria do Bragantino não libera. E aí, Vene, o clima não fica estranho? Flavinho, ontem quando eu publiquei lá nas outras redes sociais, no Twitter e no Instagram, a informação que ele vem fazendo um treino separado, diferente, eu não vou dizer separado, é um treino diferente dos demais jogadores do Red Bull Bragantino. Isso não por causa de lesão? Nada. É por conta da negociação envolvendo o Flamengo. E ele só fica na academia. Enquanto os outros jogadores fazem outros trabalhos físicos, ele continua seguindo a rotina de ficar na academia. O clima lá tá péssimo, segundo um jogador que hoje está lá no Red Bull Bragantino. O jogador te passou isso? Ele me passou isso. O clima para o Léo Ortiz está horrível. A verdade é essa. E aí, nação flamenguista? Sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Canal esse estamos sempre deixando você, torcedor flamenguista, bem informado, né? Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, né? Pessoal, o Flamengo não tá parado. Mais negociações, né, à vista, né? Léo Ortiz, pessoal, Léo Ortiz, clima péssimo lá no Bragantino. Vamos trazer informações exclusivas, né? Jogador tá treinando à parte, né? Jogador já tinha acertado tudo com o Flamengo, né? Salário, tempo de contrato, né? E o Bragantino, né, tinha dado sua palavra que negociaria o jogador se chegasse uma proposta de 6 milhões de euros, né? O Flamengo bancou essa proposta e mesmo assim o Bragantino botando dificuldades, né? Eu acho assim, o jogador quando não quer jogar no clube fica complicado, né? O jogador já tá treinando à parte, tá um clima complicado no Bragantino, né? Então é isso, vamos trazer informações exclusivas, vamos trazer informações aí de jogador, pessoal. Tem jogador aí nível europeu, né, que pode pintar no Flamengo sem ser Léo Ortiz, sem ser Vina, né? Outros jogadores, né? Acompanhe o vídeo até o final, né, pessoal, para vocês entenderem. Quero deixar aqui créditos ao vídeo. SBT Sport Rio, link na descrição. Vale a pena vocês ir lá e acompanhar, né? Créditos ao vídeo. Então é isso, o que é que vocês acham, pessoal? O clima tá complicado, né, para Léo Ortiz, né, no Bragantino, né? Eu acho que o jogador deveria sim, o Bragantino, facilitar um pouco, né? Até porque o jogador quer jogar no Flamengo. O Flamengo fez uma proposta que o Bragantino não vai conseguir uma proposta melhor do que essa pelo jogador, então não tem para que dificultar. Vamos acompanhar o vídeo até o final. No final a gente traz mais informação sobre esse assunto. Vamos lá, pessoal. E assim, eu até compreendo, porque o jogador, ele já mencionou diversas vezes para a diretoria e falou, eu quero ir para o Flamengo. Só que o Flamengo está negociando com um clube que não precisa fazer dinheiro, que não está desesperado para fazer uma venda. E o clube, no caso o Red Bull Bragantino, bate o pé dizendo, beleza, para o Flamengo a gente vende por 10 milhões de euros. Eu acho que vai chegar num determinado momento que vai ficar chato para o clube, porque não tem como você manter um jogador... Parece ser questão de tempo. Exatamente, porque assim, se você continuar deixando esse jogador treinando, fazendo atividades diferentes dos demais, você vai desvalorizar esse atleta, e é um ativo seu. E desvalorizando esse ativo, consequentemente você perde dinheiro. Vai chegar num determinado momento que eu acho que o Flamengo, o Red Bull Bragantino e o empresário do jogador, que tem sido uma pessoa extremamente importante nessa negociação, vão chegar num acordo. Porque o Léo Ortiz, a todo momento, ele deixa claro para a diretoria do Red Bull Bragantino, não, eu quero ir para o Flamengo. E por conta disso, o Flamengo espera. E por conta disso, o Flamengo está tendo uma paciência maior com essa situação. Só para o Pedrosa fazer uma análise, porque é uma falta de profissionalismo do Ortiz. Como é que você vê isso? Ele tem contrato com o Bragantino, ele quer sair, mas ele está contratado, aí o cara treina separado. Ou o vilão da história é o Bragantino, que não libera o cara para fazer a vontade dele, mas o Bragantino botou dinheiro no Léo Ortiz. E aí, Pedrosa? Eu não vejo ninguém como vilão nessa história, Flávio. Eu acho que o Bragantino tem total direito de querer o jogador dele ali, até porque ele pertence ao Red Bull Bragantino, paga o salário dele em dia, era um jogador extremamente importante. Se eu não me engano, o Léo Ortiz era o capitão do Red Bull Bragantino. Então, tudo bem que ele tenha vontade, mas a partir do momento que ele tem contrato com o clube, que ele pertence ao clube, ele tem que respeitar também que o clube tem essa vontade. E eu acredito muito bem nessa postura do Red Bull Bragantino, porque o Red Bull entende que a partir dos próximos anos no futebol brasileiro, e já deu uma amostra muito grande disso nesse ano, o Flamengo teoricamente é um rival direto. Então você está se desfazendo do seu principal jogador, digamos assim, do setor defensivo, para entregar para um rival direto. Beleza, quer meu jogador? Então paga. Então o Red Bull Bragantino está na sua postura, o Flamengo também está na postura dele, como um time que está esperando, sabe que o jogador tem a vontade, e quando tem a vontade do jogador isso pesa bastante, mas ao mesmo tempo não vejo ninguém como vilão. Red Bull Bragantino, quer meu jogador?
paga. Meu jogador quer sair? Beleza. Então pede pro time que quer te contratar para comprar. Agora o Flamengo, se não tá disposto a pagar isso, vai ficar nesse compasso de espera. No final das contas, eu concordo com o Vene. Eu acho que vai ter um cansaço aí, um clima que vai ficar desfavorável para você começar uma temporada. O teu capitão falando para você que quer sair e treinando em separado, mas eu entendo completamente todos os lados. Cada um defende o seu lado e eu acho que é questão de tempo do Léo Ortiz acertar com o Flamengo. Estou imaginando que vai dar bom para o Flamengo, porque é um baita zagueiro e acredito que nessa situação ele acaba sendo contratado. O Flamengo chegou o De La Cruz e o Flamengo preparou uma recepção especial para o craque uruguaio com a presença de ninguém menos que o maior ídolo da história rubro-negra. Você sabe quem é, né? Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Vamos ver. Uma recepção mais do que especial. De La Cruz conheceu os novos companheiros no primeiro dia de trabalho no Ninho do Urubu e recebeu a bênção do maior ídolo do rubro-negro. Zico marcou presença no CT e já bateu um papo com o reforço uruguaio. O futebol, ele sabe, chegou aqui pela sua capacidade, seu talento, né? Tudo aquilo que ele fez lá no River, está acostumado a grandes equipes, né? Conocer una leyenda histórica como Zico, para mí fue muy gratificante, muy importante, y bueno, creo que la presencia de Georgian y de Guille Varela me va a hacer fluir un poco más rápido dentro del grupo, intentar adaptarme. A diretoria do Flamengo espera anunciar pelo menos mais um reforço neste início de temporada, com foco na zaga. O principal alvo segue sendo Léo Ortiz, do Bragantino, que está treinando em separado, enquanto as duas equipes negociam a transferência. O primeiro desafio do Flamengo na temporada será já na próxima semana, no dia 17, contra o Audax, na estreia do Campeonato Carioca. Olha, o Zico aprovou a chegada do De La Cruz, então o cara tá aprovadíssimo, né? A gente já tinha aprovado, mas o Zico é o Zico, né, Zico é o Zico. Beleza. Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Pedrosa. Oficialmente, boa tarde a todos aí de casa. Pois é, ele recebeu a bênção do Zico, a verdade é essa. E se teve a aprovação do Zico, mas não era para menos. A verdade é, a gente está falando de uma contratação muito de peso, uma contratação que é marcante, a verdade é essa. Repito, isso não quer dizer também que irá dar certo dentro de campo, depende de muitos fatores, mas é óbvio que a probabilidade de dar certo é grande, é enorme. Estamos falando de um dos principais jogadores do futebol sul-americano. No momento, eu poderia eleger como o melhor jogador do futebol sul-americano, sobretudo o que ele estava fazendo com a camisa do River Plate, extremamente importante. E tem um ponto que a gente ainda não mencionou. Uma das grandes virtudes do De La Cruz é cobrança de falta. E pouco a gente vê gol de falta atualmente no Flamengo. E ele pode ser o cara para assumir essa responsabilidade. Esse problema no Flamengo, né? É escasso. Escasso, exatamente. Gol Por exemplo, falta. a gente viu o Léo Pereira treinando bastante, o próprio Pulgar também treinando bastante para poder ser esse homem aí, cobrador de falta. Mas o De La Cruz, ele é especialista nisso. Ele faz muitos gols de falta e pode ser esse homem aí no Flamengo também. Ô Pedrosa, boa tarde pra você. O Boa cara tarde. chegar no Flamengo e ser recepcionado pelo Zico, né? Deve dar ainda mais estímulo pra ele brilhar com o manto rubro-negro. Ah, sem dúvida, é pra poucos. Ontem eu tava vendo as fotos também, o Tite junto com o Gabigol, com o Zico. E eu acho que esse é o papel do Zico mesmo. É um cara que representa algo que nenhum outro pode representar dentro do Flamengo. Ele chega pra dar as boas-vindas, pra passar confiança como o símbolo que ele é. E é muito legal, porque quem conhece o Zico sabe da personalidade dele, o quanto ele gosta do Flamengo, a boa pessoa que ele é. Então, obviamente, pro De La Cruz, isso é... Talvez ele já chega no seu primeiro dia tendo a maior honra da carreira dele com a camisa do Flamengo. Então, o Zico é um cara sensacional e com certeza passou boas energias pra ele e de falta o Zico entendia, né? Pois é, tem isso também. A falta na entrada da área do Zico era quase pênalti. Falando ainda no Galinho, ele também comentou, ele falou do Gabigol e sua confiança na recuperação do camisa 10, da camisa que o Zico consagrou. A gente sabe que nem sempre, às vezes, as coisas funcionam bem, então você tem que ter profissionalismo, capacidade para dar a volta por cima, superar as dificuldades e procurar o seu melhor lugar para poder voltar a ser aquele Gabigol que a gente conhece, acostumou a ver. Ninguém mandou ele acostumar a gente mal, né? O Zico é um cara sensacional, ele é o maior ídolo da história do Flamengo, ele tá sempre dando uma força pro Gabigol, sempre um apoio, você não vê nenhuma rusga, nenhum tipo de ciúme, esse cara é nota 1000, nota 10, camisa 10.
Esse apoio ao Gabigol faz sentido, né? Ele entende que ele é um ídolo que pode render e deve ser bom para o Gabigol ter esse respaldo do Zico, no momento que até que teve uma turbulência com a torcida. Pô, vem o Zico assinar embaixo. Pois é, o Zico, eu assim, gostei das palavras do Zico e concordo com ele, eu acho que tem que dar apoio mesmo. Estamos falando de um Gabigol que chegou em 2019 ao Flamengo. 2019, uma baita temporada. 2020, uma baita temporada. 2021 também foi bem. 2022, bem, aí 2023 foi mal e muita gente diz que ele tem que mudar os ares. Sou totalmente contra essa teoria, muito pelo contrário, ele é um jogador, ele é um ser humano como qualquer outro, ele não vai render em todas as temporadas com a camisa do Flamengo, eventualmente pode cair de rendimento. Eu só peço ao Gabigol que ele tenha uma autocrítica, ele entender que de fato ele não fez uma grande temporada, ele analisar isso, ele enxergar onde ele errou para poder não errar novamente em 2024 e aí voltar a ter sucesso com a camisa do Flamengo. Porque, repito, a renovação de contrato depende muito mais do Gabigol do que propriamente da diretoria. A diretoria ia renovar o contrato dele mesmo ele em baixa. Imagina ele em alta novamente. E outra, acho que o Gabigol, ele ganhou um estímulo a mais porque o atual treinador da seleção brasileira, Dorival Júnior, é apaixonado por Gabigol. Eu arrisco a dizer que o Dorival Júnior no futebol brasileiro é o treinador que mais gosta do Gabigol, que mais utilizou o Gabigol. E, de fato, se o Gabigol for bem com a camisa do Flamengo, ele pode voltar a pintar aí numa convocação da seleção brasileira. Ô Pedrosa, de repente o Gabigol não tem que firmar logo qual a posição que ele quer jogar, que ele quer pleitear um lugar no time titular, seria como reserva do Pedro, ou disputar a posição com o Pedro, o lado de campo. Falta um pouco essa definição, como é que você vê a disputa do Gabigol agora para ser titular do Flamengo? Ele acabou a temporada no banco, não sei se começa como titular. Eu me recordo, Vini, que ano passado que o próprio Gabigol falou que gostaria de jogar nessa posição de centroavante, né? Que em 2022 foi uma situação diferente, que ele se adaptou para que o time funcionasse junto com o Dorival e fez isso muito bem, tanto que o Flamengo conquistou a Copa Libertadores e a Copa do Brasil. Mas ele deu uma entrevista no início de 2023 falando que queria disputar a posição com o Pedro. E eu acho que na cabeça do Tite ele é o cara que vai disputar a posição com o Pedro, porque pelo lado de campo você tem outros jogadores aí disponíveis. Luiz Araújo, Bruno Henrique, Everton Cebolinha, você pode botar o De La Cruz pela direita, enfim, tem muitas opções. Eu não vejo o Gabigol jogando como um ponta, até porque com a idade as características dele foram mudando também. Então eu vejo o Gabigol realmente como um centroavante. Esse aspecto aí que o Vini falou sobre a seleção brasileira, isso aí muda para qualquer jogador. Vale lembrar que até no podcast que ele foi no final do ano, o Podpah, ele fala sobre essa relação com o Dorival, de que ele ama o Dorival e que no Santos eles perderam uma Copa do Brasil e quando eles ganharam essa Copa do Brasil, o Gabigol falou que devia essa Copa do Brasil ao Dorival. Então, obviamente, se o Gabigol estiver bem, não tenha dúvida que o Dorival vai contar com esse jogador na seleção brasileira. É, o importante é o Gabigol jogar também, né? Para chegar na seleção, ele vai ter que primeiro desbancar o Pedro ou, sei lá, dar um jeito para chamar a atenção dentro de campo, disputando essa posição com o Pedro. Eu acho que, por exemplo, o Dudu, nesse caso, o Dudu sai um pouco à frente. Primeiro, porque o Palmeiras já está montado, é uma equipe mais organizada, seu treinador conhece mais seus jogadores, conhece a característica do Dudu, sabe onde pode aproveitá-lo. E o Gabigol, ele está batendo na porta aí para ver onde ele vai jogar. Mas tudo isso cai por terra, o Gabigol entra 5 minutos, faz um gol né, e muda tudo. A mesma coisa com o Dudu. É que assim, né? O Flamengo ele tem reposição para o Gabigol, é o Pedro. Né? Sim, e outros Nesse também, momento é o Pedro. Dependendo da situação da Palmeiras, e é uma reposição que foge do assunto que está em pauta. Exatamente. De não, exatamente. Uma reposição técnica. É que a gente está respondendo agora a pergunta do fã de esporte sobre esse ano. O Flamengo ele tem uma reposição que é o Pedro e que não é nem a reposição, ele é o titular já, né? O Dudu, o Palmeiras mostrou uma dificuldade muito grande de se virar sem o Dudu. Até a coisa engrenar e tal, demorou um pouco e tal. Então o Dudu é um titular dessa equipe, né? O Endrick também saindo e tal, enfim, o Dudu é titular dessa equipe. Então acho que o Palmeiras vai precisar mais do Dudu talvez do que o Flamengo do Gabigol, ou não, Bueno? Então, primeiro eu queria falar, né, discordo do fã de esporte, falou assim, o Gabigol é dinheiro, o Dudu não, tipo, o Dudu é amor. O Dudu ganha muito bem. E eu sei quando o Palmeiras foi contratar o Ricardo Goulart, trouxe o Ricardo Goulart da China. Se eu não me engano, o Dudu tem, acho que, o maior salário do Brasil. Sim. É maior que o do como Gabigol. Jogador, então, como jogador. É maior que o do Gabigol. Sempre foi muito bem remunerado, todos os contratos que fazia, e renovações, e tinha lá umas tretas ali. Quando o Palmeiras contratou o Ricardo Goulart por uma bala, e eu não tenho muito problema de falar salário, né? Quase 2 milhões, quase 2 milhões. Quanto você ganha, Bubu? Eu? É. Eu ganho pouco, você sabe, né? Não tem problema de falar salário. Quanto você ganha? Não. É melhor não. Que eu fale? Não, melhor não. Vamos lá. Não? Não, então tá bom. É porque eu tenho um contrato
de confidencialidade. Os jogadores não. Entendi. Não, mas o jogador é figura pública, Você né? é o quê? Tipo, não, eu sou um humilde comentarista, cara. Então, o Dudu chegou lá e falou, pô, cara, vocês trouxeram o cara do guarda-China ganhando essa bala toda aqui? Eu sou o Dudu, eu sou ídolo aqui, eu só tô atrás do Marcos nesse século. Ganhei título, eu quero não sei o quê. Aí ele fez biquinho, várias vezes fez biquinho lá, não sei o quê, lá foi bater lá, eu quero tal. E aumentaram, foram aumentando, e ele voltou a ser o maior salário do Palmeiras. Então, assim, não é que ele joga por amor Enquanto chegou o Ricardo Goulart, o que o Goulart fez e o que o Dudu fez enquanto isso? Então, não, essa é... Porque tem isso, o Goulart não fez nada, o Dudu... Nada. Mas parece que o Dudu joga por amor e não é assim. Ele várias vezes foi lá brigar lá pra ter um salário pomposo dele. Da forma como você colocou aí, que o Dudu usou o Goulart, não. Não, usou... O campo deu razão ao Goulart. De certa forma, ele aproveitou a chegada de um cara ganhando muito bem e ele foi falar, pô, eu quero ser recompensado. Mas o campo deu a razão a ele. Porque se ele não fizesse, os caras do Palmeiras iam falar, não, e o passado dava razão. Ele falou, pô, cara, eu já fiz muita coisa e não ganho isso, eu quero ganhar mais que o outro, tal. Tá bom, cada um com o seu cada um, já diria o Pedro Ivo. É o seguinte, eu acho que o Gabigol vai pra seleção brasileira esse ano. Com o Dorival, que é chapa dele, com quem o Gabigol, pra quem o Gabigol manda beijinho, o Dudu acho que não vai pra seleção. Aliás, o Tite... Mas ele vai ser convocado pela camaradagem? Uma das tantas críticas feitas ao Tite na seleção, que o Tite não levava pra seleção os jogadores que estavam no Brasil no maior momento. Quando o Dudu tava voando no Palmeiras, o Tite não chamava. Aliás, não chamava ninguém do Palmeiras, né? O Palmeiras fica assim, pô, que legal, o Tite tá lá, Palmeiras é campeão brasileiro, é campeão não sei o quê, não leva ninguém. Nossa, mas pro torcedor hoje, o jogador dele não ir pra seleção é uma benção, então, uma maravilha. Mas assim, eu quero dizer, o Gabigol talvez... Mas ele não levava só porque o cara era do Palmeiras, porque tinha gente jogando bola bem. O Palmeiras pode achar o que quiser. Mas assim, o Palmeiras era campeão brasileiro. O Dudu, o melhor jogador do campeonato, não vai pra seleção? E o Gabigol, no melhor momento dele no Flamengo, o Tite também não chamava. Mas, Bubu, não tem futebol só no Brasil. Tá bom, não é porque o time é campeão brasileiro, tem que ter os outros pelo menos dá uma chance, oportunidade. Qual que é a história do Dudu na seleção? A gente não senta aqui pra falar que City e Fluminense não dá jogo, então eu acho... o esporte lá é outro. O jogador que tá jogando bem lá, ele é bem melhor que o jogador que tá jogando bem. Eu quero imaginar o seguinte, o Dorival... Que todo técnico tem seus queridinhos, o pessoal começou a achar que o Veiga era o 10 da seleção. Então. Eu acho que o Dorival, se tiver que dar uma chance, uma oportunidade, não sei se na Copa América vai chamar jogadores da Europa, vai dar folga, não sei o quê, é bem capaz de ele dar uma oportunidade pro Gabigol. Eu gosto do Gabigol, gosto do cara, comigo ele joga, ele ri. Ganhou o beijinho do Gabigol. Entendeu? Pode jogar aberto. O Dudu acho que não vai ser chamado. Tá, mas eu vou colocar uma situação aqui, vamos ver se isso bate ou não. O Tite chega e fala pro Gabigol, joga pelo lado. O Gabigol já falou que não joga pelo lado, que ele quer jogar na posição dele. Uma situação circunstancial com o Dorival ele jogou. Sim. Uma situação circunstancial. Sim, mas como é que ele vai ser convocado pelo Dorival se ele não joga naquela posição e... Vou me basear aqui dentro daquilo que pode acontecer. O Gabigol é banco. Ou o Gabigol sendo titular como camisa 9 e enfiado lá na área, não pelo lado. O Pedro não era banco no Flamengo e ia pra seleção? Sim. Pode acontecer o contrário. O Tite chegava e fica deixando ele no banco. Tô aí, Gabigol. Mas chegava e tá legal, tá pra seleção. Mas aí o Pedro, quando foi convocado, era titular. Quando foi convocado, era titular. O rei da América. Ele era titular. Não, ele foi convocado pra seleção. Não. Quando ele a seleção olímpica, ele não foi, era reserva do Flamengo. Sim, mas a seleção olímpica foi outra questão. Então, mas ali, ele não foi para a Olimpíada e ficou na reserva do Flamengo. Ele não foi liberado pelo Flamengo. E outra, era sub-23, mas é sub-23. Você tem uma questão de idade aí que limita os jogadores. A seleção olímpica. A principal, quando ele foi convocado, ele era titular. É porque aí não dá pra negar, né? E o Gabigol se sujeitou, não, se prontificou a jogar pelo lado por conta do Dorival, pela camaradagem. Nação flamenguista. O Flamengo se reapresentou, né? E segundo informações, pessoal, o Gabigol tá doido pra voltar a jogar, né? O Gabigol ele acha que é o ano dele no Flamengo, né? Apesar que o ano passado foi um péssimo ano. Mas ele quer dar a volta por cima, né? Principalmente agora porque o treinador da seleção brasileira, nada mais, nada menos que Dorival Júnior, né? Eu acho que é o treinador que mais gosta de Gabigol no futebol brasileiro, né? Vendo isso, o Gabigol quer dar a volta por cima. Quer jogar e jogar bem, né? Para que tenha chance da seleção brasileira com o Dorival, né? Isso aí você não tem nem medo. Se Gabigol estiver jogando, estiver bem, né? E ele vai sim para a seleção brasileira, né? Gabigol foi o primeiro jogador do Flamengo a se representar, né? Fazendo trabalhos físicos, né? Gabigol apareceu aí na praia, pessoal. Tá fininho, né? Tá diferente daquele Gabigol que terminou a temporada, né?
Nem parece aquele Gabigol, né? Gabigol fora de forma, né? Você vê ele fora de forma, pesado, né? E Gabigol apareceu na praia aí, chamou a atenção, né, da mídia, né? Que tá fino, tá bem fininho, né? Voltou aos treinamentos, foi o primeiro jogador do Flamengo a se reapresentar nos treinamentos. Então, pessoal, pode esperar aí que o próximo, esse ano ainda, né? Gabigol vai dar a volta por cima, vai dar alegria à torcida do Flamengo e vai sim vestir a camisa da seleção, né? Eu acho que é o objetivo de Gabigol, né? Vale destacar aqui que Tite, quando estava na seleção, o Gabigol no auge dele, né? Tite não dava oportunidade, né? E isso aí foi onde gerou aquela discussão, Tite Gabigol. Mas hoje parece que está tudo resolvido. Eu acho que Gabigol vai ter mais oportunidade com o Tite, né? Tite, eu espero que coloque Gabigol para jogar a certo momento, quando Pedro não estiver bem, né? Para utilizar o banco, que o Flamengo tem uma verdadeira seleção, né? Então, vamos esperar, né? Dorival Júnior no comando da seleção brasileira é sinal que Gabigol vai pintar na seleção, principalmente se ele estiver bem no Flamengo, né? Outra informação aí, pessoal. Léo Ortiz, pessoal. Léo Ortiz se apresentou no Bragantino, né? E segundo informações, tá treinando separado, pessoal. Tá fazendo seus treinamentos separados, né? Até porque ele decidiu, né? Já tá decidido. Ele quer jogar no Flamengo e vai jogar no Flamengo. É uma coisa que eu acho que é quase certeza, né? Dificilmente quando um jogador de futebol não quer ficar num clube, mesmo o clube dificultando, aquele jogador fica, né? Principalmente Léo Ortiz, porque já acertou a parte salarial, tempo de contrato, e o Bragantino deu sua palavra ao jogador, chegasse proposta de 6 milhões de euros, o jogador era negociado. O Flamengo fez isso e agora o Bragantino exige mais, 10 milhões, né? Eu acho que cabe aí o Flamengo sentar com o Bragantino, até porque vale destacar que Bragantino e Flamengo tem ótima relação, né? Vira e mexe o Flamengo tá comprando jogador do Bragantino, tá vendendo, né? Tá emprestando, né? Então, eu acho que por isso aí não, por causa de... Segundo informações, talvez o Flamengo possa até aumentar para 6,5 ou 7 milhões, né? Não os 10 que o Bragantino quer, que é exagerado, né? Jogador de 27 anos, apesar de ter vestido a camisa da seleção, não tem mercado na Europa no momento. Claro, ele quer jogar no Flamengo porque sabe que a visibilidade do Flamengo é totalmente diferente do Bragantino. Não adianta aqui a gente querer esconder isso. E quem sabe, né? Vestir a camisa da seleção brasileira e sim sonhar ainda com um grande contrato aí na Europa, né? E outra informação que a gente vai trazer aqui, pessoal, Rafinha Alcântara, né? Segundo informações, o Flamengo ainda tem conversas com o jogador, né? A mídia não divulga nem nada. O jogador já declarou, né, que quer jogar no Flamengo, né? Um jogador que jogou muita bola por onde passou nos clubes da Europa. Então tem um sonho de vestir a camisa do Flamengo, assim como qualquer jogador aí que joga futebol, criança, né, quando está iniciando. Tem um sonho de um dia sentir aquele Maracanã lotado, gritando, chamando seu nome, né? E Rafinha Alcântara é um deles, pessoal. O Flamengo pode sim, né? A mídia não se fala, mas segundo informações que a gente leu aí nos principais sites, né, que acompanham especializado no assunto de Flamengo, o Flamengo tem interesse sim em Rafinha Alcântara, né? Não é de hoje, alguns tempos atrás, mas agora se aproxima do negócio mais concreto, né? E vamos esperar para ver se realmente se concretiza, né? Outra negociação, né? Então é isso, nação flamenguista. O que é que vocês acham? Peço aqui para você se inscrever no canal Fla News, deixar seu like, compartilhar o vídeo e até a próxima, pessoal.